Irmãos, hoje vou-vos dar um estudo intitulado ao tema A Confissão Positiva. Repitam, a confissão positiva. Confissão positiva. A promoção humana A promoção humana à condição divina. à condição divina. Um outro evangelho Um outro evangelho humanista e materialista. Amém? E hoje vamos falar de um outro evangelho, que é o evangelho da confissão positiva. É uma doutrina que chegou até nós já há alguns anos, não é? Que a própria igreja de onde eu iniciei, Deus Amor, é contra. Eles querem que tu pedes a Deus, tu não dás ordens a Deus. E aqui vamos aquele paralelo, porque há uma diferença entre pedires a Deus e dar as ordens a Deus. Porque se como tu pedes, tu és inferior a Deus, tu és criatura e Ele é Criador. Mas quando tu dás ordens a Deus, então tu estás acima de Deus. Deus é o teu criado para fazer aquilo que tu determinas. Tu estás a entender? É assim, para quem não sabe, irmãos, a confissão positiva é uma doutrina diabólica que afirma que tudo o que nós falarmos, declararmos, confessarmos, decretarmos e determinarmos ou profetizarmos sobre a nossa vida se cumprirá no futuro. Então, por exemplo, se eu estiver a afogar no alto mar e declarar que estou a morrer, estaria a fazer uma confissão negativa. Tu estás a entender? Ou seja, tu negas a realidade, negas a dor, ou seja, ignoras a realidade e a dor, tu não estás doente, não está a doer nada e tu dizes que estás bem. Agora pergunto, se tu negares a realidade não se vai cumprir porque tu a negaste? Não tem nada a ver, ela vai se cumprir. Por exemplo, é como aquele que está canceroso. O indivíduo está canceroso, o médico diz, tu tens 3 dias de vida. E ele é crente. Ele vai, eu decreto que estou bem, decreto, ele pediu a Deus. Mas se ele for para o joelho, para o jejum, para a oração, se ele pedir, Deus vai curá-lo, porque Deus tem poder para isso. Uma coisa é tu pedires, outra coisa é tu mandares em Deus. Então é assim, a confissão positiva é uma doutrina diabólica que afirma que tudo o que nós falarmos, declararmos, confessarmos, decretarmos, determinarmos ou profetizarmos se cumprirá no futuro. Por exemplo, se as declarações forem positivas, o bem nos alcançará. Mas se elas forem negativas, o mal nos sobrevirá. É o que eles dizem, os falsos mestres. Amém? Então, por exemplo, se eu estiver a afogar no alto mar e declarar que estou a morrer e pedir ajuda a que alguém, ou com um bote ou nadando, me venha salvar, estou a fazer uma confissão negativa e certamente irei morrer. Então, segundo os falsos mestres, o que eu tenho a fazer não é suplicar em oração por uma ajuda divina, nem gritar por socorro humano, mas sim declarar que estou salvo várias vezes e isto se cumprirá. Estás a ver a falácia? Tu estás a afogar no alto mar e tu declaras, não, eu estou salvo, mas acabas por morrer. Agora, se Deus faz o milagre, aí é diferente. Aí Deus pode fazer. Quem querer diga amém? Tu estás a entender a diferença entre eu suplicar, pedir, implorar e a diferença entre eu decretar, dar ordens a Deus e mandar. Deus, é assim. E Deus tem que fazer, não. Irmãos, eu conheci uma irmã que disse, olha, quando me acontece alguma coisa, ou quando eu não consigo obter aquilo que eu quero, ou quando acontece alguma coisa que eu não concordo, eu digo para Deus, Deus, eu não aceito isto, e tal, e tu vais ter que fazer. Quer dizer, tu vais ter que fazer, e eu contendo com Deus, e diz que contendo, mas a Bíblia diz, pode o vaso contender com o oleiro que o formou? Não. Pode o barro contender com o oleiro? Quer dizer, tem igrejas aí que a chamada igreja para de sofrer, eles dizem, para de sofrer, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições. Essas igrejas para de sofrer. Em Portugal está uma infestação, desde do sul até ao norte. Tudo o que não presta, prospera. Materialmente falando e humanamente. Tudo o que não presta, cresce. Se for igreja satânica, cresce. Se for igreja de Deus, também cresce. Aleluia, só que demora mais tempo. Amém? Não é assim do dia para a noite. E às vezes quando tu pensas que está tudo perdido, aí Deus faz um milagre. Quem quer dizer amém? Essas igrejas aí param de sofrer, eu acho isso uma grande falácia. Porque eu não aceitei Jesus para parar de sofrer. Eu aceitei Jesus para ser salvo, para não ir para o inferno. Eu não aceitei Jesus porque foi Jesus que disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Se tu tens aflições, irmão Orlando, irmão Lucília, irmão Gil, irmão Beto, irmão Jaime, os irmãos que nos ouvem, estão lá fora. Se tu tens aflições, é porque, aleluia, é uma condição. A partir de Adão, toda a gente tem aflições. Sabes porquê? A Bíblia diz, em Adão todos morrem.
Então há uma doença que tu nunca te podes escapar, é da morte. A não ser que Jesus venha antes, eu creio que te ia arrebatar a sua igreja. Quem quer diga amém? A confissão positiva é assim. Era como se eu tivesse o próprio poder de Deus. Eu falava e acontecia. Quando é que há poder nas tuas palavras? Isto depois eu mais para a frente do estudo vais ver. Há uma altura em que há poder nas tuas palavras, mas é quando o próprio Deus as inspirou ou as revelou. Quem quer diga amém? Amém! Além disto, qualquer pessoa que faça uma confissão negativa demonstra ter falta de fé. Mas tu depois já vais ver como isto é errado. Tu vais ver na Bíblia muitos exemplos de homens que fizeram confissões negativas e eles não tinham falta de fé. O apóstolo Paulo fez confissão negativa. O próprio profeta Isaías fez uma confissão negativa. Moisés fez uma confissão negativa. E todos eles foram homens de fé, exemplos de fé. Quem quer diga amém? Por outro lado, a confissão positiva seria alguém estar desempregado e entrar num banco e declarar e decretar que no dia seguinte seria contratado como o gerente desse banco. Então Deus teria que tirar de lá o gerente, ele ser despedido, e no outro dia eles miraculosamente contratarem a pessoa que nunca teve estudo de gerente e depois gerente. Tem gente assim, tem gente tão megalomaníaca que pensa que por ser cristão pode declarar, decretar, profetizar o que quer e acontece. Só que só acontece o que for segundo a sua vontade. Tudo que tu pedires, irmão Gil, Deus te vai conceder desde que seja segundo a sua vontade. Só que tu também tens de ter fé que Ele tem poder para tudo. É uma das condições, tens de ter fé. Mas tem um detalhe, Deus não depende nem da tua fé. Se Ele te quiser abençoar, imagina, toda a gente te amaldiçoou. Nem tu estás com mais esperança de Deus levantar o teu ministério. Mas, operando o Senhor, quem impedirá? Isaías 43:3. Ou seja, se Ele quiser, Ele não pede, olha, o meu servo Gil não está com muita fé que eu vou fazer dele um missionário, vou fazer dele uma bênção. Mesmo um homem, já és usado, mas vai muito mais usado. E Deus vai fazer, porque quando Deus quer, Ele faz. Quem quer diga amém? Ele não depende nem da tua fé. Já lá vamos. Porque assim, o que está em causa aqui, segundo esta doutrina, é a soberania de Deus. Deus é ou não é soberano? Diz que todas as coisas te obedecem, todas as coisas obedecem a Deus. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então Ele tem todo o domínio, todo o poder. Ele não tem muito poder. Ele não tem a maior parte do poder. Ele não tem quase todo o poder, mas Ele é o Todo-Poderoso, o Shaddai. Aleluia, quem quer diga amém? Olha aqui. Já vimos que isto dá falácia. Isto é uma falácia. Tem gente aí desempregada há muito tempo. Se fosse assim ele declarar, eu declaro que amanhã vou ser contratado. Então já estava toda a gente contratada. Não estava ninguém desempregado só por ser cristão. Não é por aí. Tu tens é que pedir a Deus e ter fé, que Ele vai abrir a porta. E Ele pode honrar a tua fé e abrir mesmo a porta e fazer um milagre. Quem quer diga amém? Uma diferença é tu pedires a Deus e aguardares a promessa com fé, não desanimando. Outra coisa é tu chegares e decretas e não acontece nada, porque não foi Deus que inspirou essa palavra. Não foi Deus que revelou que isso ia acontecer. Aleluia. Quem quer diga amém? Vamos ver exemplos de homens de Deus que fizeram confissões negativas e não foi por causa disso que eles foram para o inferno ou que foram amaldiçoados. Vamos iniciar com o apóstolo Paulo. Vamos começar em Romanos 7:24. Aleluia. Romanos capítulo 7, versículo 24. Exemplos de confissões negativas, ou seja, homens que declararam coisas más e não foi por causa de declararem que eles foram amaldiçoados. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Foi o apóstolo Paulo que diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele disse que era miserável. Agora eu digo uma coisa, uma pessoa que é miserável em termos espirituais, ela não vai para o céu. Porque Deus fala para o pastor da igreja de Laodiceia. Tu dizes que és rico e que não tens falta de nada, não é? Aqueles pastores de igrejas muito ricas, mas que só pregam o evangelho falso da prosperidade financeira e material e bênçãos e vitórias e nada de prova e nada de cruz e nada de negares-te a ti mesmo e nada de te arrependeres e largares o pecado. Esses pastores dessas megalo-igrejas dizem assim, eu sou rico, olha os instrumentos mais caros, olha o teclado ultra profissional, custou 2.000 euros, 3.000 euros, isto aqui. Até as cadeiras são forradas a ouro, é só ouro. Só que falta o Espírito Santo e falta o colírio para que veja. E falta a roupa branca para que se vista. E falta... Eu digo, tu és um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. É miserável. Esse homem vai para o inferno se não se converter, esse pastor dessa igreja. Quem quer diga amém? Porque tem a igreja cheia, materialmente, mas vazia do Espírito Santo. Esse é que é miserável. Agora vou dizer, quem me livrará do corpo desta morte? Ele fez uma declaração negativa, que olha, ninguém me pode livrar. Conclusão, Deus o livrou. Porque também dizem em 2 de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, sabe o que é que diz? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quer dizer que o apóstolo Paulo
e desde agora a coroa da justiça me está reservada, o qual o justo juiz me dará naquele dia, que é o Senhor dos Exércitos, ele é Jesus de Nazaré. Quer dizer que ele, a salvação estava garantida. Então o corpo da morte não o levou ao inferno. Ele tinha um corpo que podia fazê-lo pecar. Ele era tão pecador como tu, só que ele tinha um Deus maior na vida. Quem quer diga amém? Tinha um Deus, aleluia, que tudo pode. Então ele combateu com o combate, acabou a carreira e guardou a fé. E a coroa da justiça, ou seja, a coroa da vida eterna já está lá no céu. Quem quer diga amém? Então o apóstolo Paulo não fez uma confissão negativa e ele não foi miserável por causa disso. Amém? Teve momentos que passou prova. Porque ele diz, aprendi a contentar-me com o que tenho, porque sei estar abatido, sei também ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas estou a instruir, tanto a ter fome como a ter fartura, tanto a padecer necessidade como a ter abundância. Posso todas as coisas em Cristo me fortalece. Filipenses 4, 11 ao 13. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo teve momentos de provação, teve momentos de vacas magras, mas também teve momentos de vacas gordas. Quem quer diga amém? E por último foi salvo. Então, ele fez uma declaração negativa, mas venceu. Quem quer diga amém? Amém. Aleluia. Olha aqui, outro exemplo. Amém? 2 Coríntios, aliás, 12. Ou melhor, do versículo 7 ao versículo 10. Quem quer diga amém? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para nos bufetear a fim de não me exaltar. Repara, o apóstolo Paulo recebeu um espinho na carne. Está lá em Gálatas também, ele tinha dificuldade em ver. Com grandes letras vos escrevi. Ele tinha um amanuense que escrevia por ele. E ele também fala numa outra carta a dizer, eu sei que se vós pudesseis, arrancarias os vossos próprios olhos e vos darias. Quer dizer que ele tinha problema de visão. E imagina que tu querias ver para ler, para escrever e não conseguias. Ainda para mais um homem daquele calibre, como era o apóstolo Paulo. Estás a entender, meu Beto? Imagina a dificuldade. A gente já olha para a nossa dificuldade. Tens que olhar para a dificuldade de Jesus, de levar uma cruz que carregou com os nossos pecados. Aleluia. E venceu para nos dar vitória. Tu tens que olhar para o apóstolo Paulo, que até naufrágio sofreu. Passou fome, frio, nudez, foi apedrejado, foi perseguido, foi chicoteado. Aleluia. Foi açoitado com varas. Quase que o mataram quando o apedrejaram. Aleluia, ficou quase morto, foi para a cadeia e Deus deu livramento, aleluia. Imagina, tu tens de pensar na prova desse, porque hoje em dia é fácil ser cristão, é fácil ser ministro do Evangelho, é fácil ser pregador. O difícil, alamanagashai, é tu teres a fé que teve o apóstolo Paulo, mas Deus quer aumentar a tua fé. Quem quer diga amém? Então, ele tinha uma doença física provocada por um mensageiro de Satanás, por um demónio. Quem quer diga amém? E permitida por Deus para que ele não se exaltasse. Quer dizer que era um homem que tinha a mania de se gloriar. Ele tinha a mania, se calhar Deus começava a lhe dar muitas visões, revelações, daqui a pouco ele já inchava, já era o super-homem. Já era ele que tinha as revelações, não Deus que lhe passava. Quem quer diga amém? Então Deus permitiu que aquele homem ficasse com uma enfermidade para que não se exaltasse. Quem quer diga amém? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei, pois, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Tu estás a entender? Ele fez uma declaração negativa. Disse, quando estou fraco. Ele não diz que ele é forte fisicamente, mas espiritualmente. Quer dizer que Jesus também disse, buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as mais coisas vos serão acrescentadas. Quem quer dizer amém? Estás aqui a ver um exemplo, irmão. O apóstolo Paulo, ele não negou que tinha um problema. Aleluia. E ele ainda disse mais. Ele pediu a Deus, mas Deus não quis curá-lo. Nem sempre Deus cura. Isto é uma mensagem que eu tenho para ele. Deus cura quando Ele quer, mas nem sempre Deus cura. Amém? Repara, tem alturas que Deus curou toda a gente. Jesus curou todos, mas houve alturas que Ele não fez ali muitos milagres, porque eles eram incrédulos. Quem quer diga amém? Segundo esta doutrina, o crente não pode ficar doente, passar fome e sede, ficar pobre e enfrentar dificuldades, pois então está em pecado, tem falta de fé, não liberou a palavra mágica rema, ou está endemoniado ou debaixo de maldição. Isto é a doutrina que eles dizem, mas é uma doutrina errada. Eles dizem que basta tu confessares e vai acontecer milagres. Não. Se tu falares algo da parte de Deus, vai acontecer. Se tu falares algo de ti mesmo, não vai acontecer nada. Quem quer diga amém? Isto é uma doutrina que põe em causa a soberania divina, não tomando em conta qual seja a sua vontade, rebaixa Deus e exalta o homem a um nível superior à divindade. Porque se Deus para operar precisa de pedir autorização a ti, não é? Se Deus depende de ti para operar, depende de tu librares a palavra mágica,
não é? A palavra da fé, ou a palavra rema, ou a palavra seja lá o que for, então é um Deus limitado. Então tu não estás a servir um Deus todo-poderoso, não é? Então se tu creres nesta falsa doutrina que ensinam em muitas igrejas, tu não estás a servir o Deus soberano e todo-poderoso. Tu estás a servir um Deus limitado que depende de ti. Então tu és superior a Deus. É uma doutrina que diviniza o homem. E repara, o que é o humanismo? Eu vou dizer o que é o humanismo. No humanismo dizia Protágoras, um filósofo pré-socrático, dizia assim: o homem é o centro, o padrão e a medida de todas as coisas. Mas não é. Deus é que é o centro, o padrão e a medida de todas as coisas. Segundo a doutrina também materialista, não existe nada além da matéria. Por isso é que muita gente prega o reino da terra. Diz que não vai haver reino dos céus. Dizem que o paraíso é na terra, mas é o paraíso, mas é o paraíso na terra. Olha, este paraíso que é da terra vai ser queimado com fogo e com enxofre. Porque Jesus disse que os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Tu estás a entender? Vem alguém e diz: olha, o paraíso é na terra. Não, o paraíso é na terra. A Bíblia diz que os céus passarão com grande estrondo e os elementos passarão com grande estrondo e com fogo e enxofre. Tudo vai passar. Os céus e a terra vão ser destruídos e vai haver novos céus e nova terra onde habitará eternamente a justiça. Quem quer diga amém? Olha aqui, outro exemplo de uma confissão negativa. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 e versículo 14. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Aleluia! Ou seja, ele fez uma confissão negativa. Ele disse o quê? Que ele era pesado de boca e não é eloquente, não é um homem desembaraçado a falar, não é um homem com uma grande retórica, que é a arte de bem falar, nem com uma grande dialética, que é a arte de argumentar. Ou seja, era um homem bruto de palavras, era um homem com dificuldade certamente em falar. Há quem diga que ele tinha algum problema até de gaguez. Aqui o texto não menciona, então não vou além do que está escrito, mas estás a entender, ele tinha dificuldade em se expressar. Ele fez uma confissão negativa. E olha o que é que Deus fez. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo se ele alegrará em teu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e tu com a dele. Ensina-me o que haveis de fazer. Tu estás a ver, Deus dá a solução. Deus conhece a tua limitação. Se tu não és bom numa coisa, se tu não és bom, por exemplo, a conduzir, Deus não vai dizer que tu és bom. Deus não te vai iludir, Deus não é mentiroso. Se tu és uma pessoa que manquejas, Ele não vai dizer que tu andas bem. Se tu tens alguma dificuldade em aprendizado de alguma coisa, Deus não vai... Agora, Deus tem a solução para o teu problema. Quem quer diga amém? Deus enviará o Arão. O Arão é o auxiliador, que é o Espírito Santo. Amém? Deus vai enviar o Espírito Santo na tua vida para te auxiliar na área que tu não és bom. E Deus pode fazer com que aquilo que tu não és bom, sejas bom. Amém? Porque Ele tem um ajudante. Ou seja, não obstante a tua limitação, Deus conhece a tua limitação e a tua virtude. E Deus não te vai mentir nunca. Tu estás a entender? Esta confissão negativa não fez com que Moisés fosse para o inferno. Não fez com que ele fracassasse diante de Faraó. Porque Deus deu a solução. Enviou Arão, um ajudador. Quem quer diga amém? Outro exemplo, o exemplo final de outra confissão negativa. Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim que estou perdido. Agora pergunto, será que Isaías se perdeu? Eu creio que não. Eu creio que ele foi um dos heróis da fé também. Embora não esteja lá, diz que uns foram cerrados ao meio. Segundo uma tradição, diz que Isaías foi mandado cerrar ao meio. Então eu creio que ele também foi salvo, porque ali são os heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Quem quer diga amém? Tu estás a entender? Eu creio que Isaías foi salvo. Ele disse que estava perdido. Mas não é por tu afirmares uma coisa que ela vai se cumprir. Porque se tu tivesses poder nas tuas palavras, tu afirmavas uma coisa negativa e não tinhas mais solução. Tu tens que crer no poder de Deus transformador e que o poder está na palavra de Deus e não na tua própria palavra. Quem quer diga amém? Esta falsa doutrina diz que se o crente está passando luta, prova, dificuldade de algum género, só tem que declarar a sua bênção e tudo mudará. Agora eu pergunto, em Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de haver passado na prova, receberá a coroa da vida eterna que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quem quer dizer amém? Então, é da vontade de Deus que tu passes por provas. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus não disse que ia ser um mar de rosas. O problema do cristão é que quando está na prova, pensa que Deus não está com ele. Olha, irmão, eu creio que Deus está mais contigo quando tu estás na prova do que quando está tudo bem.
Porque às vezes quando está tudo bem, tu podes até descontrair um pouco e deixar de orar tanto. Quando tu estás na prova, pelo menos Deus sabe, olha, ele vai-me buscar, o meu filho vai-me buscar, quem queira diga amém. Há uma prova que nunca vai sair da minha vida, da tua, que é a cruz. A cruz é a responsabilidade de ser cristão. A cruz é o peso que tu carregas por ser cristão. Eu carrego um peso de ser cristão. Imagina, eu como cristão, o Jaime como cristão. Agora chegámos ali na rua, começávamos a espancar ali uns jovens, começávamos ali a bater em toda a gente. O que é que diziam? Estes são cristãos. Eu escandalizava o Evangelho. Então nós transportamos o peso, é uma responsabilidade. Somos provocados e não provocamos. Às vezes levamos, engolimos sapos, como diz o brasileiro, engolimos sapos. Ouvimos coisas que não nos agradam, coisas que ofendem a nossa integridade, ofendem a nossa família e ficamos calados para evitar contenda. Tu estás a entender, meu irmão? A vida cristã não é um mar de rosas. Quem quer diga amém? Tu estás a ver, a confissão positiva é uma falácia. Tu tens é que suplicar a Deus, implorar, pedir, e Deus vai dar a vitória. Quem quer diga amém? Olha aqui, irmãos. A doutrina teológica da confissão positiva declara que nós, os cristãos, não devemos pedir nada a Deus, mas sim declarar, determinar, decretar, profetizar e sucederá tal como confessamos com os nossos lábios. Resumindo, poderemos dar ordens a Deus e para ilustrar isto, vejam o que é que disse Benny Hinn, que é um adepto desta doutrina. Ele disse, isto foram palavras dele, nunca mais digas, seja feita a tua vontade. Não permitas que estas palavras destruidoras da tua fé saiam da tua boca. Vejam que palavra tão diabólica, tão satânica, inspirada pelo Espírito imundo, porque não foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito ele é santo, ele é o Espírito da verdade. Isto é o Espírito da mentira, estava na vida dele. Sabe porque o que é que diz a Bíblia? Foi Jesus quem disse, e não Benny Hinn. Jesus é superior a Benny Hinn. Jesus disse, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Eu prefiro ficar com a palavra de Jesus do que do homem, falho e pecador, e dando lugar ao diabo. Um homem que diz isto está a torcer a Escritura. Ele é falsificador da Escritura. Porque o homem que diz a verdade diz de acordo com a Escritura. Andar à baixaia. Agora, onde é que ele aprendeu esta doutrina? Aprendeu com Kenneth Hagin, com Kenneth Copeland, são os pais da confissão positiva americanos. O Kenneth Hagin, creio que já morreu, graças a Deus, já não engana mais ninguém. Aleluia. A gente pode se alegrar quando alguém morre, podemos. Quando morre um rei ímpio, morreu um rei ímpio, vem um rei bom, um rei de acordo com o coração de Deus. A gente pode se alegrar. Não por ele ter morrido, mas porque já não engana mais ninguém. Se ele não se quis converter em vida, agora depois de morto também não se pode converter. Porque após a morte segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Depois da morte não segue purgatório, não segue reencarnação, nem só da alma, segue-se o juízo. Céu ou inferno, quem quer diga amém. Olha aqui, irmãos. Segundo esta doutrina monstruosa da confissão positiva, quando Adão pecou, ouviste? Segundo esta doutrina diabólica, quando Adão pecou, o que é que aconteceu com Deus? Deixou de ter acesso direto ao mundo físico, ou ao planeta Terra. Ou seja, é como se Deus ficasse impedido de entrar na Terra. Vê que estupidez. Deus é limitado algum dia. Mas isto é uma doutrina que veio do Kenneth Hagin, a qual o Benny achou piada e adotou. E ensinou, e pregou, e prega. Eu não posso crer em tudo o que me dizem. Ai, homem de Deus, não me interessa, irmão. É homem de Deus. Até homem de Deus quer saber o que ele está a dizer. É de Deus ou é do diabo? Porque eu não sei de nada da doutrina que vem do diabo. Isto é doutrina de demónios. Olha aqui. Para que Deus tenha acesso a operar na terra, tem que pedir ao homem que lhe conceda. E é o homem que libera a ação de Deus por meio da sua palavra. Seja uma ação de cura, de milagre ou qualquer outra. Ou seja, sem o homem, Deus nada pode fazer, segundo esta doutrina. É uma doutrina da confissão positiva que veio do Kenneth Hagin. Olha, agora um adepto do Kenneth Hagin, lá no Brasil, em pleno, eu creio que foi num grande congresso, se não estou em erro, nos Gideões, disse assim: este homem é considerado um dos maiores pregadores, entre aspas, porque maior é Jesus. Quem quer dizer amém? Então é assim, este homem disse assim: houve um decreto que Deus estabeleceu que nem ele mesmo transgride. É que para Deus operar na terra precisa de pedir autorização aos homens. Vê que blasfémia. Quem é que disse isto? Marco Feliciano, atual deputado federal. Deputado lá, não sei. Estás a entender, meu irmão? Meteu-se já na política. Hadarabasubicaya. Era para cachapadaia. Irmão, isto é heresia. E é blasfémia. Eu dizer que Deus pode parar na terra, tem que pedir autorização a mim, misericórdia, quem sou eu? Que miserável homem que sou, como dizia o apóstolo Paulo, não é? Quem me livrará do corpo desta morte? Que é um homem para contender com a lei. Permite-me ainda que sou cinza e pó, quem sou eu para mandar? Quem sou eu para... Eu é que libero a ação de Deus, se Deus quiser operar, quem sou eu para impedir? Quem quer dizer amém? Tu estás a entender como isto é uma falácia. E dizem, muitos dizem isto, olha, declara. Eles dizem, declara e vai acontecer. Declara, decreta, profetiza e acontece. E não acontece nada. Tanta gente profetizando, a igreja toda, milhares de pessoas profetizando, não acontece nada. Nada, porque não foi Deus que mandou profetizar. Tu estás a entender, meu irmão? Há uma diferença
entre tu pedires e Deus fazer um milagre, tu teres fé e Deus honrar. Há uma diferença entre Deus te encher e tu seres usado em profecia, palavra profética inspirada e vai cumprir. Há uma diferença entre Deus te revelar em sonho, em visão, ou falar audivelmente ao teu coração e tu passares e vais cumprir porque é revelação, de tu, pela tua mente, dizes, eu vou dizer isto. Podes dizer o que tu quiseres, mas não é profecia. Mas não se vai cumprir, porque Deus não mandou falar e porque Deus não quer que isso aconteça. Ele quer fazer a sua vontade e não a tua vontade. Quem quer dizer amém? Tu estás a entender? Isto é uma heresia subtil, irmão Beto. Isto não é daquelas heresias mais aberrantes. Aparentemente parece que isto é o Evangelho verdadeiro, mas não é. O Evangelho da confissão positiva diviniza o homem e rebaixa Deus. Deus fica abaixo do homem. Deus, por parte, tem que pedir autorização ao homem. É um Evangelho humanista, ou seja, o homem no centro do universo. O homem é que tem poder. O homem é que tem poder nas suas palavras. E Deus não tem, porque Deus fica limitado. Andarabassuia é um Evangelho materialista. Porque, obviamente, tu vais declarar o que te interessa. Vais declarar o que te interessa. É só bênçãos, só vitórias. E não aquilo que Deus quer mandar. Então o Evangelho materialista, o Evangelho anátema, maldito. Maldito aquele que o pregar. Está lá em Gálatas 1. É maldito todo aquele que o pregar, é um homem maldito. Aleluia. Maldiçoado. Olha aqui, irmãos. Marco Feliciano disse, houve um decreto que Deus estabeleceu que nem ele mesmo transgride. Interessante que eu já li a Bíblia capa a capa e ainda não vi este decreto. Quem é o pai da mentira? É Satanás. Ele foi usado pelo pai da mentira, não foi pelo Espírito Santo. Andarabassu, digo na cara. Foste usado pelo capeta, meu irmão. Aprendeste com encapetados essa doutrina de demónios. E por isso é que se metem na política depois também. Porque trocam a glória de Deus pela glória dos homens. Trocam ser perseguidos por amor a Jesus para ser aplaudidos nas plateias e nas tribunas e nos palanques políticos. Arrabaia! Mas se eu me envergonhar do Evangelho de Jesus, vai se envergonhar de mim. Tu queres ser seguidor de Cristo? Tu vais ser perseguido, irmão Gil. Mas não arredes pé. Vai em frente. Deus vai Deus vai estar a bandeira da vitória. A luta vai vir, mas tu vais enfrentar e vais vencer. Porque assim diz o Senhor, tu vais vencer. Se tu não fores covarde, se tu não voltares para trás. Quem quer dizer amém? Aleluia. Tu estás a entender? É diferente do cristianismo bíblico do cristianismo dos falsos profetas lá dos Estados Unidos, que influenciou até brasileiros, até pregadores portugueses estão influenciados, acham bonito. Porque vêm os vídeos, vem a internet, vem não sei o quê, vem televisão. Graças a Deus eu nem televisão tenho já para não estar a ver blasfémia. Já há 10 anos Jesus me libertou do Parede TV. Irmão, eu não troco a glória de Deus pela glória dos homens. Agora vem alguém oferecer um cargo político. Cantar a massa. Para quê? Eu sou pregador do Evangelho, eu sou evangelista. Eu sou ganhador de almas. Quem quer diga amém? Rapacaçabaia, Shepalabaia. O verdadeiro profeta, irmão, é aquele que faz a vontade do Senhor e não a sua. É aquele que obedece, ainda que te custe, irmão Gil. Se Deus te mandar fazer algo de doido, como mandou o profeta Jeremias, ir até ao grande rio Eufrates, esconder lá um cinto de linho, voltar para a terra dele e depois, olha, para a terra onde ele estava, ou melhor, não é, para a localidade onde ele estava, e dizer, volta lá. E ele saiu da localidade onde ele estava, andou um monte de quilómetros para volta, depois chegar cansado, chegou lá e estava apodrecido. Só para Deus lhe dar uma mensagem profética, assim será. Fala da condição da podridão espiritual do povo. Quem quer dizer amém? Então, se Deus te mandar fazer uma loucura, tu vais fazer. Claro, Deus não te preocupes, Deus não te vai mandar andar nu durante alguns anos, como mandou o profeta Jeremias. Ele andou nu. Ele andava na rua nu e simbolizava o quê? A nudez da nação de Israel, ou seja, o pecado estava à mostra. As vergonhas da nação de Israel estavam à mostra. Aleluia. Aquilo era uma mensagem profética. Tu estás a entender? No Antigo Testamento, Deus, por exemplo, o jejum era uma coisa visível. Agora, eu posso olhar para ti e não saber se tu estás em jejum. Tu podes olhar para mim e não saber. Porque Jesus falou que quando jejuares não te mostreis aos homens, não te mostreis contristados para agradar os homens. Quando tu jejuares, em secreto, faz o jejum em secreto e o teu pai que vem em secreto recompensará. Exibicionismo, nós fazemos o jejum para a glória de Deus, a não ser que seja um jejum coletivo, e aí a gente tem que anunciar para todos. Mas se tu fizeres um propósito, meu bem, eu não tenho que saber que tu estás em jejum. Imagina que tu fazes um propósito de 7 dias. O que é que eu tenho a ver com isso? A não ser que Deus vá usar para ti para dar algum conselho. Olha, diz, olha, eu estou num propósito assim, como é que eu vou conseguir chegar ao fim? O que é que eu devo fazer? E tal, eu dou-te um conselho. Quem quer dizer amém? Tu estás a entender o mistério? Olha, esta palavra está tremenda. Olha aqui, irmão, Xandagaia. O que é que diz? O que é que responde Deus ao Marco Feliciano? Porque Deus é maior que o Marco Feliciano. Não vai dizer que ele é o maior pregador, é Jesus. O maior pregador, para mim, foi Jesus. O resto é que... Depois foi João Batista.
O maior profeta nascido. E depois o apóstolo Paulo e Pedro eram só homens de vara. Eram só homens de arrependeiros, converteiros. Aleluia. Hipócritas, sepultos caiados, raça de víboras, produzir frutos de arrependimento. Santificai-vos. Aleluia. Eram só homens assim. Brutos, duros. E Deus operava tremendamente. Quem quer diga amém? Aos olhos dos homens eram indoutos. O apóstolo Pedro era indouto. Não era um homem doutorado como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que tinha doutorado. Só que o apóstolo Paulo, o que é que ele disse? Tudo aquilo que eu aprendi, refutei como esterco. Reputei como esterco. Ou seja, é como se fosse aquela desculpa a expressão, bosta dos animais. Quer dizer que ele nem os cursos superiores que ele tirou, o estudo que ele tirou, ele valorizou, foi a revelação do Evangelho pelo Espírito Santo. Quem quer dizer amém? Jesus vai responder para o Sr. Marco Feliciano assim. É assim. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aleluia. Isaías 43:13. Toma e embrulha, Sr. Marco, e aprende, e vê se te convertes, enquanto há vida. Irmãos, se não houver humildade, ninguém vai chegar lá no céu. Porque com tal soberba falou estes profetas. Isto não veio do Espírito Santo. Eu não sou obrigado a comer estas heresias. Então Deus fica limitado. Deus para operar na terra tem que pedir autorização ao homem. Que blasfémia, irmão. A Bíblia diz que não pode um cego guiar outro cego. Não queiramos numa cova. E eu como pastor tenho que dar um maná certo à igreja. Quem quer diga amém? Por isso nem tudo o que tu ouves em pregações come. Retenho bem, ouves uma pregação de um desses fulanos. Tu vês o que é bom. Extrais o que é bom. E o resto, lixeira. Quem quer diga amém? Aleluia. Mas não pode crer em tudo só porque disse que é homem de Deus. Ainda possa até ser homem de Deus. Ainda que até possa Deus usar. Mas tu tens que ver o que é que Deus usa e o que é o diabo. Porque às vezes o Pedro não era ser Deus. Era ou não era? Não deu 3 vezes lugar ao diabo. 4. Deu uma vez lugar ao diabo. Ali disse, isso nunca te vai suceder. Quer dizer, Jesus não ia morrer. Quando Jesus sabia que ia morrer, que é para nos salvar. E disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de tropeço. Satanás tinha entrado nele. Aleluia, tinha falado pela boca dele. E ele era servo de Deus. Agora repara, Pedro 3 vezes negou Jesus. Tu estás a entender? Este sermão não é para atacar ninguém. Tomara eu que Silas Malafaia se converta. Esses que estão todos a pregar as heresias por aí. Os profetas da prosperidade, não é? O Benin, o Marco Feliciano e outros de companhia limitada. Que se convertam. Mas há pecados que eu não digo que não vou orar pelas heresias deles. Eles mesmo é que têm que ver que estão errados e se converter com Deus. Amém? Eles é que se têm que converter porque enquanto há vida tu tens de te converter, não é depois de morrer. Porque se eu torcer as Escrituras, eu sou um falso profeta, eu sou um adúltero da palavra. E eu não sou falsificador da palavra, mas antes falo com sinceridade do Evangelho de Cristo. Quem quer diga amém? Com tudo o que tu vis, analisa, meu irmão. Mas é certo, é uma vez. Mas analisa, faz prova. Se aquilo que ele falou, esta frase foi do Espírito Santo, não, foi do capeta. Uma frase dessa só pode vir de Satanás, porque do Espírito Santo não vem. E eu não estou a blasfemar, eu estou a dizer a verdade. Uma frase que anula o que Jesus disse, nunca mais digas esteja feita a tua vontade, como disse Benny, é o capeta puro. Tem nada ali de Deus nessa frase. Deus ele é santo, irmão. Deus vela pela palavra, Deus não vela pelo conceito do homem. Por isso é que tem muita gente indo para o inferno, porque queremos falsos profetas e é enganado e dizem cobertamente introduzirão heresias de perdição. Está lá em 2 Pedro capítulo 2. Surgiram muitos falsos profetas, não são poucos, e muitos falsos mestres, falsos cristos, falsos apóstolos. Agora há uma tal onda apostólica. Eu ia te perguntar para esse apóstolo onde é que esse apóstolo fez parte dos 12. Que eu saiba eram só 12. Que eu saiba eram só 12 apóstolos. E quando morreu, aleluia, quando morreu Judas, que se foi enforcado, que era traidor, foi para o inferno, porque quem se suicida vai para o inferno. Está lá em 1 de Coríntios 3:16, 17, diz que aquele destruir o seu corpo, Deus o destruirá. Se ele destruiu o corpo dele matando-se, então foi para o inferno. Aleluia. Então eu digo uma coisa, eram 12, ficaram 11. Matias foi para o lugar de Judas. Depois surgiu também o apóstolo Paulo, mas fora esses, ele diz como um abortivo, eu sou o derradeiro dos apóstolos. Então ele foi o último. Apóstolos, estamos a falar apóstolos com título de apóstolo. Não é apóstolos como fundadores de igreja, com o dom de apóstolo, de fundar a igreja. O apóstolo é o enviado para ir. O enviado missionário vai lá e implanta uma obra. Não estou a falar disso. Eu estou a falar do título de apóstolo. Andará baixa. Tem muitos falsos apóstolos aí, com falsos evangelhos. Muitos. Andará subir cantar a barraia. Não querem ser meros pastores, meros mensageiros. Os anjos da igreja já querem ser apóstolos, igualar-se aos 12. Mas depois tu vais a essas igrejas, é só heresia. É só mulheres desnudas, é só jovens na fornicação, no adultério,
é uma pouca vergonha, vestes sensuais, enfeites de meretrício, pintura, maquilhagem, tudo, vale tudo, joias, vale tudo. Contrariando 1 Timóteo 2, 9 e 10 e 1 Pedro 3, 3 e 4. Não sejam enfeitas esposas do exterior e, aleluia, não é para usar joias, não é para usar vestidos luxuosos, não é para andar a fazer grandes arranjos, porque quem tem arranjo é o Espírito Santo. Quem quer diga amém? Olha aqui, meu irmão. Rapacachabanaia Samaya Rapandaripalastéria. Deus não depende nem da tua fé. Repara, Deus é um Deus dependente ou independente? Limitado ou ilimitado? Todo-poderoso ou apenas um Deus poderoso como é o diabo? Aleluia! Porque o diabo é o Deus deste século. Deus, ele é ilimitado, independente e o El Shaddai é o Todo-Poderoso. Quem quer diga amém? Zacarias está lá em Lucas capítulo 1, versículo 20. O que é que aconteceu? O anjo Gabriel disse: olha, Isabel, a tua esposa vai dar à luz um filho. E ele foi incrédulo, ele não creu. Diz: como não creste nas minhas palavras, vais ficar mudo até que se cumpram estas palavras. Quer dizer, ele não creu na palavra de Deus que Deus enviou pelo anjo, pelo mensageiro literal, ser espiritual. Ele não creu na palavra do Deus vivo. Ele ficou mudo como juízo de Deus até que se cumprisse. Quer dizer que Deus não dependeu nem da incredulidade de Zacarias para abrir a madre a uma mulher estéril. Então Deus é o Deus de milagres. Quem quer diga amém? É para tu veres como é que Deus funciona. Aleluia, glória a Deus. Quem está contente com Jesus, diga amém. Olha aqui, irmãos. Se houvesse poder nas minhas próprias palavras, independentemente da vontade de Deus, então nunca ficaria enfermo, nunca ficaria desempregado, nunca passaria uma provação física como fome, nudez, frio, calor, falta de abrigo, dores, acidentes, pois bastaria uma confissão positiva da minha boca e pronto. Era como se fosse a palavra mágica, como se fosse entre aspas, que esta palavra é amaldiçoada, o abracadabra, que está queimado em nome de Jesus. Como se fosse o perlim-pim-pim, está queimado em nome de Jesus. Palavras de bruxedo, de maldição. Tu estás a entender, meu irmão? Deus não é ladinho da lâmpada mágica. Deus não é um Deus subserviente. Tu esfregas a lâmpada e pedes 3 desejos e Deus, como tu falaste, vai ter que os cumprir. Nada disso, irmão. Deus só faz aquilo que for segundo a sua vontade. Não é aquilo que tu queres, é aquilo que Ele quer. Às vezes os teus caminhos não são os caminhos dele. Os teus pensamentos não são os pensamentos dele. Está lá em Isaías capítulo 55. Aleluia. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. Assim como destas chuva e dos céus para a terra e rega a terra e para lá não volta, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quem quer diga amém. Tu estás a entender, meu irmão? Deus é fiel, não. Os teus pensamentos não são os de Deus, os meus caminhos não são os de Deus. Só são quando eu estou no centro da vontade de Deus, quando Deus está dirigindo pelo Espírito Santo todo o meu viver. Quem quer diga amém? Fixa bem estas palavras em momento, porque isto vai ser importante para a batalha espiritual. Porque vai vir muito falso profeta dentro do cristianismo. Isto aqui é para deitar por terra as pretensões dos falsos profetas. Isto não tem nada a ver com nenhuma seita fora da igreja. É com aqueles que dizem crentes, pregadores de congresso. Estás a entender? São homens que, muitos pela ignorância, aprenderam coisa errada. Nem toda a gente está a ser usada pelo diabo. Mas tem gente que aprendeu errado e imita coisa errada. E diz: não sigas o mal, mas imita o bem. Faz o bem. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal jamais viu Deus. Nós não temos que imitar o mal. Olha aqui, meu irmão. Deus seria o meu criado e escravo e teria que cumprir tudo o que eu imaginei na minha mente e declarei com os meus lábios. Mas isso não é o que acontece na realidade. A confissão positiva nos apresenta um falso evangelho sem prova. Já vimos em Tiago 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. É bem-aventurado tu suportares uma prova. Gálatas capítulo 1, versículo 9 diz que ninguém vos prega outro evangelho além do que vos temos anunciado, que vos seja anátema. Que o tal seja anátema. Noutra tradução, além dos originais, quer dizer que o tal que prega o evangelho maldito seja anátema, maldito. Aleluia, tu não vais querer colocar uma maldição em tua casa. Tem gente que deixa de ir no culto para ficar a ver DVDs desses super pop pregadores, super star, super políticos, super cheios de dinheiro, multimilionários, mega apóstolos. E depois não vem na igreja ouvir a palavra. E depois vê o quê? Porcaria. Come o quê? Come fezes. Come o que não presta, bolotas. Eu não quero comer bolotas, que eu não sou porco. Eu quero comer um boi cevado. Quem quer diga amém? Eu quero comer um boi cevado. E Deus vai matar o boi cevado, que é um alimento sólido, sadio para a minha alma. Quem quer diga amém? Oh, rabaca, se derem bolotas, eu já comi bolotas. Aquilo o sabor é meio horrível. Eu prefiro comer um boi cevado. Eu prefiro comer um boi gordo. Cevado é gordo.
bem grelhadinho na brasa, uma boa grelhada na brasa. Quem quer diga amém? Tu estás a entender, meu Orlando? A palavra tem que ser forte. Hoje, apimentada, com tempero. Não é, irmão? Isto é culto de doutrina, não é diferente. Não é um culto para estarmos aqui a pular e regular. Nada, amém? Até porque aqui não é para regular, aqui é a igreja de ordem e decência, amém? Porque havia uma pessoa que dizia assim: eu vou ao monte para cair e rebolar. Ouçam. Cair e rebolar. Agora eu pergunto, será que eu vou no monte para cair e rebolar? Onde é que isso está na Bíblia? Não é? Isso não é muita meninice? Que é para não dizer outra coisa. Não. Isso é doutrinas de demónios, irmão. Eu vou cair e rebolar. Eu sinto a presença de Deus e começo a cair, a espernear. Espera aí, irmão. Olha, irmão. A Bíblia, o que é que diz? O Espírito está sujeito ao profeta. O Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Tu sentes a presença de Deus, mas tu tens algum controle. Senão começavas a partir cadeiras. Senão vinha o Espírito Santo e começavas ao bufetão. Pá! Virava, rodava, pá! Levava tudo à frente. Tinha aqui uma pessoa que rodava tanto que até caía. E Deus quer aperfeiçoar aquele vaso. Amém? Quem quer dizer amém? Porque aquilo está errado. Tu sentes a presença, mas tu tens algum domínio. Tu não ficas bêbado, não ficas drogado, tu não ficas alienado. Amém? O culto é um culto racional. Quer dizer, tudo é para a edificação. Se Deus te encher com alguma manifestação, há algum domínio. Tu não ficas totalmente descontrolado. Tu não ficas passado da cabeça. Quem quer dizer amém? O Espírito está sujeito ao profeta. O que é que edifica? Profecia. Agora, se eu começar aqui a rodar e começar a bufetar, pronto, mando toda a gente para o chão, à bufetada. Senti a presença de Deus, tem uma cotovelada, não quebrei-lhe o braço. Foi o Espírito Santo. Ali, carne na mistura. Estás a entender, irmão? A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. O Espírito está sujeito ao profeta. O Espírito Santo não está sujeito a ninguém, mas o Espírito Santo está sujeito ao próprio. Aliás, o Espírito do homem está sujeito ao próprio homem. Quem quer dizer amém? Isso é para tu abrir um pouco os teus olhos espirituais. Olha aqui, irmão. Em João, capítulo 16, versículo 33, tem-nos dito isto para que a mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas sempre bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu mar de rosas. Ele não disse, olha, irmão Gil, vai ser sempre uma bênção. Nunca ninguém vai te provocar. Nunca ninguém vai chamar nomes. Nunca ninguém vai gozar contigo. Nunca ninguém vai ofender a tua família. Nunca ninguém se vai levantar contra ti no trabalho ou no estudo. Não disse isso. No mundo tereis aflições, mas sempre bom ânimo, eu venci o mundo. Quem quer dizer amém? Repare que Deus não prometeu aos cristãos que a sua vida seria um mar de rosas, mas prometeu que iria haver aflições. E observe que, não obstante as aflições que sofremos nesta vida, nada nos poderá separar do amor de Cristo. Porque diz assim, Romanos 8, 38 e 39, diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte por todo o dia. Somos reputados como ovelhas para um matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa que nos poderão separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Quem quer diga amém? Nada te pode separar do amor de Cristo. Ainda que tu passes tribulação, ainda que tu passes frio, nudez, fome, ainda que alguém morra, mas tu estás firme no Orlando, ainda que alguém, aleluia, parta, mas tu estás com Deus e tu vais buscar a presença de Deus. Quem quer diga amém? Uma outra e grave falácia desta doutrina, chamada confissão positiva, é a seguinte: se houvesse poder nas minhas palavras, então a quem eu abençoasse seria abençoado, e a quem eu amaldiçoasse seria amaldiçoado. Só que se eu com a minha própria boca tivesse a infelicidade de amaldiçoar alguém que também fosse crente no lugar da pessoa adoecer, ter um acidente, ficar na miséria ou morrer, entre outras desgraças, seria eu quem seria condenado pelas palavras de maldição, e nunca esse crente fiel poderia ser amaldiçoado. Quem quer dizer amém? Vou dar um exemplo. Eu sou um crente desmazelado, desconcertado, um crente morno, um crente laodiceia, um crente na carne, um crente preso à televisão, preso às novelas, vejo todas as novelas, um crente, aleluia, preso à Playstation, preso aos jogos de futebol, preso às imoralidades, começo a olhar as mulheres do próximo, falo palavrão, ando igual ao mundo, estou viciado, não estou liberto. Então eu ainda tenho falhas e graves, muitas. Ando igual ao mundo, não há diferença nenhuma na minha vida.
Imaginando que o irmão Gil é um abençoado, ora, jejua, santifica, dá bom testemunho, não fala palavrão, não perde tempo, não vê novela, não perde tempo com porcaria, não olha para a mulher do próximo, não se entra na roda dos canções, não tem vícios. Eu chego e eu amaldiçoo ele. Eu digo, olha, Deus vai-te ferir, tu vais adoecer amanhã. Pronto. Eu preferi uma maldição para ele. Eu pergunto, vai-se cumprir? Não. Tem gente que tem medo que os outros deixam-se amaldiçoar. Estão orando contrário, estão jejuando contrário, estão fazendo campanha, deixam-se vai cair tudo por terra, irmão. Eu sei, para mim tem feito, mas vai cair tudo por terra. Aleluia. Ou sou servo de Deus ou servo do capeta. Se eu sou servo de Deus, então Deus vai ser comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora digo uma coisa, Isaías 54:7. Sabe o que é que diz? Diz, toda a ferramenta preparada contra ti, ou seja, contra o servo fiel, não prosperará. E toda a língua que se levante contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta herança dos servos do Senhor, a justiça provém de mim, diz o Senhor. Quem quer diga amém? Em Lucas 10:19 diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno e nada vos fará o quê? Dano algum. 3:33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Eu sou crente, mas não obedeço à palavra, então eu ainda não estou debaixo da bênção totalmente como Deus quer. Se eu amaldiçoar um abençoado que faz tudo certo perante Deus, que não anda em pecado, eu é que vou receber a maldição. Porque na casa dele tem a bênção do Senhor. Quem quer diga amém? Estás a entender? Não temos que temer. Fulano é crente e me amaldiçoa. É profeta amaldiçoa. Deus vai tratar com ele. Espera a espada de Jeová, a vara de Jeová vai ter com ele. Entrega porque a justiça é Deus. Não te vindes a ti mesmo, mas entrega para Deus. Deus vai tratar com ele. Quem quer diga amém? Olhem aqui. Esta doutrina, irmãos, tem alguma comparação com o hinduísmo. No hinduísmo e na nova era, olha o que é que eles fazem. Eles dizem que a realidade visível... O que é a realidade visível? Irmão Beto, o irmão está sentado numa cadeira, mas o hindu diz não, isto não é, pode dizer que é outra coisa, não é uma cadeira, isto é coisa de algodão. Eu não estou, nem sequer estou sentado. Porque eles negam a realidade visível. Por exemplo, alguém levou uma facada, sendo dor. O hindu pode dizer que não dói nada. Não é que não doa, mas ele é que nega a realidade visível. Estás a entender? Por isso é que os hindus, através do poder dos demónios, não é da mente, que eles dizem que é da mente, não, mas eles fazem aquelas concentrações, invocam aqueles mantras, fazem aquele Om, aquela palavra Om, e ficam ali a fazer yoga e fazer não sei o quê, e os demónios operam. Por isso é que esses filhos do Belial precisam se converter. Jesus os ama também, mas menos o seu pecado. Andam sobre brasas quentes e andam sobre facas e não se espetam. Porquê? Por um poder satânico. Porque ao quererem que têm poder na mente, eles entram em contacto, não é com o universo, entram em contacto com o capeta e ali fazem prodígio, entortam colheres. Olham para a colher entorta. Os bruxos feiticeiros fazem o mesmo. Eles olham para uma cadeira, vai levitar, e a cadeira levita. Agora, quem é que fez esse poder? É o homem não tem poder nele. Coisa alguma o homem pode receber sem que seja dado do céu. Se não foi o Espírito Santo, foi o Espírito imundo, é os demónios, irmão. Agora repara, os hindus, que é uma religião panteísta, eles dizem que tudo é Deus. Então uma vaca é Deus, adoram uma vaca. Um rato é Deus, adoram um rato. Uma cobra, a quem adora, até a própria cobra. A cobra é Deus. É um símbolo de Satanás. Deus o repreende. Aleluia. A realidade visível é negada pelos hindus, pois afirmam que o mundo físico e visível é Maya. Eles dizem, é um conceito dele, Maya. Ou seja, o mundo é Maya. A palavra Maya quer dizer ilusão. Eles dizem que o mundo é uma ilusão. E a realidade é o teu próprio pensamento, pois que os teus pensamentos és tu que crias a tua própria realidade. Ou seja, eles creem que o poder está na cabeça deles, está na imaginação, mas enganoso é o coração e perverso quem o conhecerá. Quer dizer, enganoso é o coração deles e perverso. Tu estás a entender? O poder não está nos teus pensamentos, não está na tua imaginação, nem nos teus sonhos pessoais. O poder está em Deus. Porque houve um outro falso profeta chamado César Castelhanos, que é o fundador do G12 na Colômbia, em Bogotá, e ele disse, sonha e ganharás o mundo. Mentira. Tu vais sonhar e vais ganhar o mundo. Quando a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, e o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, eu creio em sonho profético. É como Deus revela. O que Deus quer, se Ele der um sonho, é para tu ganhares almas. É para tu fazeres a obra dele. Não é para tu ganhares o mundo politicamente, economicamente e materialmente, seres um rei, um grande milionário. Nada disso. Deus quer é salvar almas. Quem quer diga amém? É nas falsas religiões e filosofias vez da metafísica. Ora, o que é metafísica? Físico é isto. Isto é físico, é material. Eu sou físico. Metafísica é aquilo que vai além da física, é aquilo que tu não vês. É o invisível, o sobrenatural. Na religião metafísica, do pensamento positivo e da possibilidade, a atitude mental positiva,
poder da mente, e também no hinduísmo, na cientologia e na magia e no satanismo, se crê que o homem tem poder para criar, modificar e destruir a realidade visível por meio da imaginação, sonhos, visualização e declaração. Eu tenho lá um livro do Paul Leon-Chu que diz assim: quando tu queres alguma coisa de Deus, tu tens que visualizar, vê como isto é heresia, visualizar, ou seja, tu tens que ver a coisa, de alguma maneira, com a tua imaginação visualizas um objeto, e depois tens que engravidar. Imagina que tu queres uma bicicleta. Tu visualizas a bicicleta, só que tens de detalhar, tens de ver a cor, tens de ver como é que é os aros, como é que é o tamanho, as rodas, a correia, como é que é as mudanças, se é automática, se não é. Visualizas, engravidas e depois declaras e vai acontecer. Dás à luz. Porque há poder nas tuas palavras. Estás a ver? Isto é magia. Mas o mágico crê que pelo poder da mente, através da declaração da boca dele, ele tem poder para modificar, criar ou destruir a realidade visível. Mas só Deus tem poder para criar. Quem quer diga amém? O diabo tem poder para destruir e para modificar, mas só Deus tem poder para criar. Há poder nas tuas palavras? É a pergunta. Há ou não há? João 3,27. Não há. Nas tuas palavras, sem a ação divina, não há. Mas já lá vamos. Só se for inspirada ou revelada por Deus. Coisa alguma o homem pode ser sem que seja dado do céu. João 3,27. Eu sou a videira e vós sois as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. João 15,5. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vai lá do alto, sendo o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. A Bíblia diz também: está em Deus tanto o querer quanto o efetuar em vós segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Isto não depende do que quer, nem do que corre, mas Deus se não padece. Romanos 9,16. E esta é a confiança que dele temos. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quem quer diga amém? 1 João 5,14. Então surgiu pedir uma cura de quem? Mas está na vontade de Deus curar, ele vai curar. Eu uma vez, quando morreu a missionária Marlana, a esposa do pastor Vilmar, que era daquele ministério, onde eu era, eu orei com fervor, irmão. Eu tive fé, eu fui lá para que aquela mulher não morresse. Ela morreu, eu orei para que ela, se fosse a vontade de Deus, a ressuscitar, mas Deus não me deu nenhum sinal, então não fui lá orar por ela. É porque Deus a quis levar, Deus confirmou que a quis levar. Deus a quis levar. O tempo dela cessou. Então nem sempre Deus responde como eu quero. Foi falta de fé minha. Eu tinha fé que ela podia ressuscitar. Graças a Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Quem quer diga amém? Mas Deus não quis ressuscitar aquela mulher. Deus quis levar. Nem sempre Deus faz o que eu quero. Deus faz aquilo que Ele quer. Aliás, Deus só faz aquilo que eu quero quando o que eu quero está debaixo da submissão à vontade dEle. Que seja feita a sua vontade. Quem quer diga amém? Estás a entender o exemplo? Já aclarou a mente e não mete. A diferença entre magia, que é o que estão fazendo na igreja, e poder de Deus. Poder de Deus é que tu pedias e Deus opera. Pedir com fé. E não arredar pé. E continuar na oração no junho querer. Na hora certa Deus vai-te usar até, se for preciso, em profecia ou em revelação. E acontece. Tu falaste, palavra inspirada, quando às vezes eu dou uma palavra, que às vezes não é, ninguém se apercebe, mas é profecia e comprei. Porquê? Foi Deus que me inspirou. Quem quer diga amém? Começam-se a exaltar. Eles são Deus. Então, quem é que perde poder? Se houver poder em mim, é Deus que perde o poder. Não é? Muitos pregadores, evangelistas e missionários, pastores e líderes evangélicos declaram e ensinam que há poder nas suas palavras. E a maioria dos cristãos evangélicos, nesciamente, aderiram sem qualquer reservas a este ilusório ensinamento. E creem nele. Mas será que esta doutrina poderá ser encontrada e apoiada pela santa e infalível palavra de Deus? Não. A Bíblia diz, em Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, o que era, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Mateus 28:18 diz assim: e chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então só Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Agora há um poder que tu tens, está lá em Marcos capítulo 16 do 15 ao 18. Em meu nome expulsareis demónios, falarei de novas línguas, pegareis em serpentes, e se vês coisa mortífera não vos fará dano algum, imporeis as vossas mãos sobre os enfermos e serão curados. Tu tens poder para curar, limpar, ressuscitar e fazer milagres, libertar, em nome de Jesus. Amém? E é quando Jesus quer. Então tu tens esse poder, mas é só no nome de Jesus. Andai, subir, cadai, rama, súria. Olha aqui, irmãos, Sharamai. A confissão positiva, irmãos, diz que temos que ter fé na nossa fé. Nunca ouviram pregadores a dizer isso? Tens de ter fé na tua fé. Tens que crer em ti. Tens que confiar em ti. Tens que te estimar a ti. Tens que ter amor próprio. Isto aqui é o quê? Confissão positiva misturada com psicologia da autoestima. Para tu ficares contente e alegre contigo mesmo. Mas a Bíblia diz o quê? Marcos 11:22. E Jesus respondendo disse: tendo fé em Deus. Não diz tendo fé na tua boca. Não diz que para tu teres fé que a tua boca tem poder. Que as tuas palavras têm poder. Não diz para teres fé no teu pensamento, nos teus sonhos, na tua visualização. Não diz para teres fé na tua pessoa, mas para tendo fé em Deus. Será que a fé é uma força cósmica? É uma pergunta que eu faço.
Ela é uma força cósmica, irmão Beto? Não. Tu manipulas a teu belo prazer? Não. Se fosse assim, a fé seria como se fosse uma mascote. Seria como se fosse um poder teu, que os mágicos também dizem ter, em que tu acionavas sempre que tu quisesses. Não. O que é a fé, irmãos? A fé é o meio que move o coração de Deus para que Ele mesmo venha a operar em nosso favor. Conforme Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que o amam. Quem quer diga amém? Então, a fé é o meio que tu tens para que Deus se agrade de ti e venha a recompensar-te e venha a operar na tua vida. Quem quer diga amém? Será a fé uma coisa visível que possamos obter ou colher os seus frutos por meio da visualização, da imaginação dos nossos pensamentos, sonhos ou mente? Não. A visualização advogada pelo Dr. Paul Yong-Shu, pelos G12 e pelos neopentecostais, anula a própria fé. Ou seja, se tu crees que há poder na tua mente, tu estás igual ao bruxo, tu estás igual ao feiticeiro, ao espírita, ao médium, tu estás igual ao noveirense, ao satanista. Ele crê que há poder na mente, mas não há. O que há poder é dos demónios que operam na vida deles. Há poder em Deus e tu só tens esse poder quando Deus te usa. E aí a glória é toda para Deus, que Ele não dá a glória aos homens. Quem quer diga amém? Isaías 42, se não estou em erro. 42:8. Eu sou o Senhor e a minha glória é outra, não darei mesmo louvor às imagens esculpidas. Aleluia. Deus não dá o seu louvor aos homens, irmão. A resposta a este conceito da visualização está em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: ora, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Então a fé não vem pelo ver, não é uma fé visual. Não é porque tu viste um DVD. Os mormons gostam muito de entrar nas casas e dar aqueles DVDs com heresia, que Jesus apareceu na América e fica lá um homem a imitar Jesus, um homem degenerado, e é tudo uma palhaçada infernal. Aqueles filmes a imitar Jesus é idolatria. Já falei aqui ontem, repito. É palhaçada e idolatria. Aleluia, porque não podemos fazer a imagem do que está no céu. Se Jesus está no céu, eu não vou imitar Jesus. Eu não vou ser um mentiroso e um idólatra, um ídolo, para me adorarem, a dizer que eu sou Jesus. Isso é mentira. Então é assim, a fé não vem pelo ver. A fé não vem pelo ver nenhum DVD, por ver nenhum filme. A fé não vem por tu vês nada na televisão. Aliás, a televisão é o principal meio que leva muita gente para fora da fé, leva muita gente para o adultério, especialmente pelas novelas, pelos filmes, pelas séries, e para a violência e para o mundo do crime. A fé não vem pelo ver, meu irmão. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quem quer diga amém? Olha, irmãos, Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a esperança assenta sobre a fé. Tu estás a entender? Então, a fé é o fundamento, como se fosse o alicerce, a pedra-mãe de uma casa a qual tu vais edificar em cima. Tu estás a entender? Então, a esperança assenta sobre a fé. Aleluia. E a prova das coisas que não se vêem. Então, a fé não é uma coisa visível. Quem quer diga amém? Romanos 8, 24 e 25 diz: ora, como é que podemos esperar aquilo que nós vemos? A esperança que se vê não é esperança. Se tu esperas algo que tu vês, então não é esperança. Tu sabes que a esperança tem uma ligação com a fé. A fé é o fundamento sobre o qual assenta a esperança. E a esperança que se vê não é esperança. E nós não andamos pela vista das coisas, mas vivemos pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Quem quer diga amém? Tu não andas pela vista. Tu não vens à igreja porque tu estás vendo alguma coisa, mas porque tu crês em Jesus e porque Jesus habita em ti. Tu és o templo do Espírito Santo. Quem quer diga amém? João 20, 29, sabe o que é que diz? Tomé disse assim: eu só creio que Jesus ressuscitou se eu vir a marca dos cravos nas suas mãos e nos seus pés e da lança no seu flanco. E então Jesus apareceu aos seus discípulos e depois apareceu a Tomé. Quando Tomé tocou, toca nas minhas, vê se eu sou algum espírito, algum fantasma, ou vê se eu sou de carne e osso. Ele viu que Jesus tinha ressuscitado, tocou e viu, e ele disse: Senhor meu e Deus meu. O que é que disse Jesus? Porque me viste, creste. Mais bem-aventurados aqueles que não o vendo, creram. Bem-aventurados são os que não veem e creem. Esses são os bem-aventurados. Então, visualização, advogada por Paul Yong-Shu, ela anula a fé. Tu não tens que ver. Quando tu pedires algo para Deus, pede, não vem. Mas crendo. Eu estou crendo. Oh Deus, tu vais abençoar. Tu vais curar aquela pessoa de cancro. Tu vais ressuscitar mortos. Tu vais limpar a prova. Tu vais batizar com o Espírito Santo. Olha aquela pessoa. Está lá no mundo do crime. Tu vais libertar. Olha aquele indivíduo. Está lá fumando uma vez. Vai libertar. Shatalashaia. Tu tens que não ver e crer. Deus está-te revelando algo. Visualização anula a fé. Isso é heresia de Satanás. Isso vem da magia também. Na magia eles visualizam também. Eles imaginam coisas e depois através de demónios operam sinais e prodígios de mentira para os que parecem. Pode um homem decretar? Pode. Não. Sabes o que é um decreto? Um decreto é uma lei. Tu podes fazer leis. Chegar e fazes uma lei. Pela Bíblia.
só há dois que podem decretar. O rei, estamos a falar dos reis, fiz como o rei Ciro, fez um decreto. Decreto Esdras 6.3, para reedificarem novamente Jerusalém, os muros, começarem a fazer os trabalhos do templo, para deixar ir o povo novamente reedificar a cidade de Jerusalém, os muros e o templo. Quem crê, diga amém? Então, só os reis faziam decretos. E os juízes, o que é que eles faziam? Os juízes cumpriam esse decreto. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Apocalipse 19. A Bíblia diz que ele é o juiz instituído dos vivos e dos mortos. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4. Aquele que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Só Deus é, só Ele pode decretar e acontecer. Agora, se ele usar um vaso e dizer, eu decreto a tua vitória, então ele decretou uma lei para aquela pessoa, ele decretou, mas é porque ele usou. Ele inspirou aquela profecia. Quem crê, diga amém? Se Deus não estiver na jogada, tu podes decretar o que tu quiseres e não acontece nada, irmão. Se não for na vontade de Deus, porque só se for segundo a sua vontade, Ele usou. 1 João 5,14. Tu podes pedir o que tu quiseres. Podes pedir, olha, tu podes pedir assim, eu quero ser dono, por exemplo, eu quero ser dono de um centro comercial. Mas se Deus quiser, Ele vai te dar. Se Deus não quiser, não te vai dar. Estás a entender? Só se for segundo a sua vontade. Pode o homem declarar, determinar, profetizar e isso cumprir sem que o Senhor não tenha falado, por inspiração ou revelação? Uma pergunta que eu faço. Não. Deus não inspirou nada. O homem está desinspirado todo. Ele falou na boca dele, vai cumprir? Não. Pode acontecer até nós que somos profetas, podemos nos iludir. Natan não era profeta, irmão, e não caiu na asneira de achar que era Davi que ia edificar o templo. E ele foi lá, és tu, Davi, vais construir. Só que quando ele saiu, volta lá, não te mandei dizer isso. Xatarabaçu, ele falou pela boca dele. Ele profetou. Mas Deus corrigiu Natan. E é bom quando o profeta é corrigido. Isaías capítulo 14, versículo 27. Eu estou sentindo a glória de Deus, irmão. Porque Deus é exaltado, a soberania de Deus. Ele só faz o que lhe agrada. Ele não depende nem da minha fé, ainda que eu seja incrédulo. Se Ele quiser fazer uma bênção na minha vida, Ele vai fazer. Porque nada, nem a nossa falta de fé pode impedir o Deus de operar. Onde é que está o vacilo, diz o Senhor? Porque o Senhor dos Exércitos o determinou quem o invalidará. E a sua mão está estendida quem a fará depois voltar atrás. Quer dizer, o Senhor determinou, foi Ele que determinou quem o invalidará. O homem vai invalidar. Se Ele disser para mim que eu vou fazer obra noutro país, que eu vou àquele outro país, quem é que vai impedir? Quem é que vai invalidar? Porque Ele já determinou. Agora, se alguém profetar para mim, vou a um outro país e Deus não quer, eu não vou. Deus é que sabe. Aleluia. Profetar é diferente de profetizar. Profetada é coisa da mente. Quando muito, pode ser coisa do capeta também, pode ser profecia satânica, pode ser revelação do inferno, pode ser sonho diabólico, pode ser arrebatamento mentiroso. Lamentações capítulo 3, versículo 37. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não manda? Quem é aquele que diz, que decreta, que declara, determina e profetiza? Aleluia. E assim sucede sem que o Senhor o mande. Deus não mandou, não vai acontecer. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não o faria, ou falaria ele e não o cumpriria? Pergunta que Deus faz para nós. Provérbios 25, 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Como nuvens e ventos não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. É tu dizeres, vai acontecer uma coisa e não acontece. Porque são nuvens e ventos que não trazem chuva. Ezequiel capítulo 37. Muitos usam este capítulo para dizer que o homem pode profetizar. Até fazem isso. Profetiza, eu profetizo. Profetizam tanto, mas é tudo da carne. Deus não está aí. Versículo 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Assim o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande e extremo. Quer dizer, ele disse, eu profetizei como se me deu ordem. Isso que ele passava naquela visão por um vale de ossos secos. Agora, ele profetizou sobre os ossos, profetizou. Mas porquê? Porque Deus lhe deu ordem. Não foi porque lhe deu na cabeça. Há uma diferença. Tem gente aí nas igrejas, vira para o teu irmão e profetiza para ele. Cada um vira para o seu irmão e profetiza bênção, profetiza vitória. Isto é profecia, irmão. Algum dia são todos profetas. Têm todos o dom da profecia. Deus é Deus de ordem ou de confusão. E chegas numa igreja e está toda a gente a profetizar ao mesmo tempo. São todos profetas. Tem indivíduo que até nem liberto é, nem crente é, está a profetizar para outros. Estão profanando o altar, irmão. Estão profanando na igreja. O pastor pega e manda outro profetizar para o que está ao lado. Deus mandou profetizar? Não! O pastor mandou, irmão. O pastor só tem que mandar o que está na Bíblia. E tu obedeces ao pastor do que está na Bíblia, não o que está fora da Bíblia. Quem quer diga bem? Imagina, está uma mulher na prostituição, vira, por exemplo, para o irmão Gil, que é crente, que é usado em profecia, e profetiza para ele, irmão. Isto é profecia, isto é blasfemar das coisas santas, irmão. Isto é uma heresia, irmão.
São todos profetas, têm todos o dom da profecia, falam todos em língua, curam todos, cada um tem um dom. Enquanto um profetiza, o segundo profeta cala-se, para não ser uma confusão. Não podem estar mais do que 3 profetizando ao mesmo tempo, dá confusão. E Deus não é Deus de confusão. Tu estás a entender, meu irmão? Não é o homem que te manda declara a tua vitória, decreta. Irmão, tu tens de declarar é que Jesus é o Senhor. E quando fores pedir alguma coisa, suplica, te ajoelha que Ele vai te dar, porque Ele vai honrar a tua fé. Quem quer dizer amém? Uma pergunta que eu faço aos irmãos: a Bíblia manda o homem dar ordens a Deus? Sim ou não? Não. A Bíblia manda o homem pedir, suplicar, implorar e clamar. Diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. A Bíblia diz: pedi e dá-te sabes, cá encontrareis, batei e abrir-se usar. Está lá em Mateus 7:7. A Bíblia também fala que nós devemos fazer intercessões e súplicas e ações de graças por todos os homens. Quer dizer que nós não estamos em posição superior a Deus ou igual para dar ordens a Deus e para ordenar alguma coisa a Deus. Quem somos nós? Aleluia. Há alguns textos que são usados pelos falsos profetas da prosperidade, do G12, do Evangelho Ecuménico, homens que só falam de dinheiro, de mamon, mas não falam de arrependimento nem de salvação, não falam de santidade, nem de justiça divina, nem do juízo vindouro, nem do arrebatamento. Então, que textos são esses? Eles dizem que o poder da vida e da morte está na tua língua. Eles pegam neste versículo e dizem que há poder nas tuas palavras. É isto que já vamos analisar. Ou melhor, Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Quem quer dizer amém? Eles leem só o 21 e dizem assim: olha o que é que eles te dizem. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. Então, eles pegam assim e dizem: olha, estás a ver? Tu tens poder de abençoar e de amaldiçoar, e o que tu disseres vai-se cumprir. Tu vais comer do fruto. Agora vamos analisar como deve ser. Vamos ver o que é que está antes. Tu vais ver como é uma falácia. Olha, o versículo 20 diz assim: do fruto, repitam. Agora como é que todos repitem? Da boca de cada um se fartará o seu ventre. Agora pergunto, irmão Beto, é do fruto da tua boca se fartará o meu ventre? O ventre do outro ou o teu? O teu. Pronto. Do fruto do que sei dos meus lábios se fartará o meu próprio ventre, não é o dos outros. É o que este versículo diz. Andarai. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Quem é que fica satisfeito? A própria pessoa. Porque satisfaz o próprio ventre, então é a própria pessoa. Agora vamos ao 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, se eu amo a morte, eu vou colher morte espiritual. Se eu amo a vida espiritual, eu vou colher vida eterna. Quem quer dizer amém? Eu é que vou colher, não é o outro. Agora, para confirmar esta palavra, vamos às palavras de Jesus. Mateus, capítulo 12, versículo 37. Tu vais ver como isto bate, encaixa. Mateus capítulo 12, versículo 37. Por tuas palavras, repete. Por as tuas palavras serás justificado. E por tuas palavras serás condenado. Quer dizer, se tu disseres palavras de maldição, tu vais ter o quê? Vais ter morte. Vais amar a morte, vais ter morte espiritual. Se tu falares palavras abençoadas, não sei uma palavra torta da tua boca, então tu vais ser abençoado. Tu vais escolher do fruto da tua própria boca. Eles também dizem o seguinte: Eliseu amaldiçoou os meninos e as ursas, vieram umas ursas e tragaram, mataram os meninos. Eliseu amaldiçoou, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Ele amaldiçoou no nome do Senhor. Deus só faz aquilo que lhe agrada, mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Deus, o próprio Deus, amaldiçoou aqueles meninos, porque a Bíblia diz para Abraão, o que é que Deus diz para Abraão em Gênesis? Deus diz: abençoarei aqueles que abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, eles amaldiçoaram a ele, disseram: sobe calvo, zombaram, por ele ter pouco cabelo, sobe calvo, careca, como ele diz, careca. E Deus não se agradou daquilo, eles estavam amaldiçoando o homem. Então o próprio Deus usou a boca dele, porque Deus só faz aquilo que lhe agrada. Não foi porque ele falou, foi porque o próprio Deus encheu e no nome do Senhor os amaldiçoou, e Deus imediatamente fez a vingança. No Novo Testamento a Bíblia não diz para tu amaldiçoares ninguém. Todavia, se Deus der uma profecia de juízo, tu abres os teus lábios e profetiza, porque também já houve profecias de juízo e cumpriram-se. Exemplos de profecias de juízo. Atos capítulo 5, versículo 9 e 10. Diz que Ananias morreu. Porquê? Porque mentiu ao Espírito Santo. A mulher dele, Safira, entrou. Olha, estão ali aqueles que sepultaram o teu esposo. Também vais cair agora morta. Ela caiu morta. Quer dizer, Pedro profetizou e aconteceu. Ele amaldiçoou e cumpriu, porque era uma profecia de juízo para aquela mulher. Elimas o mágico. Ele estava desafiando Paulo. Não estava? Ficarás cego, desde agora ficarás cego. E ficou cego. Mais uma profecia de juízo. Quer dizer, quando é o Espírito Santo a falar, cumpre. Não é porque tu estás irado, estás zangado com a esposa, ou estás zangado com o filho, ou estás zangado com o pai,
ou estás zangado com o vizinho, ou estás zangado com o teu irmão em Cristo, ou com o teu pastor, que tu profetizas algo e vai-se cumprir. Só vai cumprir profecia de juízo quando é o próprio Deus. Porque Deus dá profecia de bênção, mas também de vara, de taque, de correção e até de juízo. Quem querer diga bem. Eles dizem, Elias declarou que não ia chover e não choveu. Está em 1 Reis 17:1. Até palavra minha, não vai chover nem cair orvalho. Mas eles esquecem-se de uma coisa. Ele orou com fervor. Quer dizer, ele para ir falar ao rei primeiro orou. Então ele teve resposta. Porque diz pedir a cidade. Depois ele já foi com a resposta. Quer dizer, ele não foi para o rei com a palavra dele. Ele orou a Deus. Está lá em Tiago, capítulo 5. Elias orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. Quem quer diga amém? Então ele orou primeiro. Ele não foi porque lhe deu na cabeça, vou falar esta bobagem e vai cumprir. Não. Ele orou a Deus. Ele era profeta e Deus usou em profecia e cumpriu. Quem quer diga amém? Como imaginou, assim o será. Nunca disser, olha, como tu imaginas dentro de ti, no teu coração, assim vai ser. Se tu imaginares, tu visualizar, tiveres uma imaginação, vai acontecer. Mentira. Mentira do campo, do capeta. Porque então tu imaginavas qualquer coisa. Olha, vou imaginar que vou ser milionário. E amanhã já estavas milionário. Pronto. Não é assim, não. Aleluia. Deus só te dá aquilo que tu podes suportar. Aleluia. Quem quer diga amém? Provérbios 23. Arabacadu 4:8. Olha o que é que diz aqui. Não te fadigues para enriqueceres. E não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará como ao céu voa a águia. Não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobiças as suas iguarias gostosas. Porque como imaginou no seu coração, quem é que imaginou? O homem maligno. Temos que ver o contexto. O homem maligno. Não és tu que imaginas, é o homem maligno. Como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe. E te disse ele, porém no seu coração não está comigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas palavras suaves. Amém? Então, como ele imaginou, assim é ele. Ou seja, ele é tão mau por dentro, esse homem maligno, que por fora também vai refletir essa maldade. Não tem nada a ver com tu imaginares, visualizares e depois decretas e acontece. Não tem nada a ver com confissão positiva este versículo. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles só leem meio versículo. Diz ao monte e se te fará. Eles não dizem, se tu tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, tira-te aqui para a play, vai acontecer. É porque há poder nas tuas palavras. Não esquecem. Tente fé em Deus. Primeiro, tente fé em Deus. Tu tens de ter fé e depois só vai acontecer o monte ser removido se for da vontade de Deus. Senão não existem montes com vulcão. Existem montes com vulcões, não existem populações, aldeias perto do vulcão. Então chegava lá um profeta qualquer e, olha, ótimo, está aqui na palavra, diz ao monte, sai daqui para ali, vai e tira-te para o mar. Olha, este monte com vulcão atira-se para o mar. E acontecia. Não acontece porque só acontece o que for da vontade de Deus. Amém? Isso quer dizer, não importa o tamanho do teu problema, não importa se o teu problema é como um monte intransponível, esse problema pode sair se tu tiveres fé e se for da vontade de Deus, tu queres, Deus pode abrir a porta. Quem crê, diga amém? Amém. É assim, em Amós capítulo 3, versículo 7 e 8, tem a resposta. Agora repete comigo, o homem só declara, determina, decreta ou profetiza quando Deus é Ele mesmo a falar e a usar o vaso por meio de inspiração profética ou de revelação. Amém? Como é que eu posso provar isto? Amós capítulo 3, versículo 7 e 8 diz assim, eu não vou abrir há pouco tempo. Diz assim, certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem que primeiro não haja revelado aos seus servos os profetas. Rugiu o leão e quem não temerá? Falou o Senhor e quem não profetizará? Estás a entender? Quando o Senhor fala, quem é que não vai profetizar? Se tu não profetizares, houve um que sobre uma mulher com brincos, não é? Com fio, na tribuna, e Deus falou, diz àquela mulher para descer da tribuna para tirar aquelas heresias. Fios e brinco. E ele ficou ali e não quis falar. Não quis falar, ficou envergonhado. E estava-se a sentir já mal. Já estava a sentir mal. Certamente já estava com dores porque Deus trata com o profeta. No final, quando ela acabou a administração, chegou ao pé dele e agora na oportunidade, minha irmã, já é uma bênção, ela é usada por Deus, mas quer ser mais usada, tira essas heresias das tuas orelhas e do teu pescoço. E ela tira, é por isto que tirou. E passou a revelação. Quem queria diga amém? Andará heresias, Deus chama heresia, e a heresia porque vai contra a palavra. A palavra diz não sejam enfeitas esposas do exterior, mas o interior, a mansidão, a humildade. Quem queria diga amém? Concluindo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21 é o último. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que é particular? Uma coisa tua. Quer dizer que tu não vais interpretar a teu bel prazer. Particular é, por exemplo, imagina tu lês a Bíblia e interpretas de uma maneira. Vem o Gil, lê a Bíblia e interpreta de outra maneira. Vem o indivíduo, não, Deus não é das confusão. Há uma só interpretação que é dada pelo Espírito Santo. Quem quer dizer amém? Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Quer dizer, quando alguém profetiza é porque ele foi inspirado. Quando alguém dá uma mensagem profética é porque ele foi inspirado. Quem quer diga amém? Aleluia. Quem acha que aprendeu alguma coisa hoje, levanta a mão. Amém. Tu estás a entender, eu vou passar cópia disto. Porque tem muita gente enganada, tem gente aí profetizando. Chega só na tribuna, olha, vira para o teu irmão e profetiza a bênção. Vira para aquilo e profetiza a vitória. Vira para aquilo e profetiza a prosperidade. Casa do ano, carro do ano, riqueza. Mentira, irmão. Pai da mentira é Satanás. Vamos todos orar e agradecer este trabalho. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Diz assim, se Deus é por nós, Se Deus é por quem será contra nós? Quem será contra Operando o Senhor, Operando. quem impedirá? Quem impedirá? O Senhor é o meu pastor e nada te faltará. Toda a gente de glória. Pede o que desejas a Deus, amém? Pede com fé, não duvidando, porque Ele tem poder para suscitar mortos ao fim de 4 dias, para curar pessoas enfermas. Faz vários anos, faz mais de 12 anos aquela mulher foi curada. Pede o que queres agora. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Xandarama séria da labaia. Meu Deus, vai fazer milagres hoje para a tua palavra, meu Pai. Aquele que estiver doente aqui vai sarando. Vai sarando, tu és o Deus, tanto curas a enxaqueca, tanto curas uma dor de cabeça, uma dor muscular. Rapacá, como tu curas, meu Pai, o cancro, como tu arrancas o cancro, como tu arrancas a sida, como tu arrancas a leucemia. Tu tanto curas os ossos, como os tendões, como os músculos. Vai operando milagre. Ora, vai, tu arrancas órgãos não podres e colocas novo, meu Pai. Ou tu vai operando milagre também na vida financeira. Tu tens poder para isso, meu Pai. O que está desempregado, abre porta de emprego. O que não está vendendo nada, vende pouco. Abre porta para a venda, meu Pai, para que possa dizimar a oferta na tua casa, para que possa abençoar a tua casa, meu Pai. Séria. Vai abrindo porta, meu Pai. Vai abrindo porta, meu Pai, espiritual, moral, vai santificando o teu povo, vai libertando os vícios, vai libertando agora. Passa com o teu anjo, com a espada de fogo, vai quebrando toda a corrente, Satanás, eu te suplico e creio. Tu és o Deus da ordem aos teus anjos, meu Pai. Opera o milagre na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos dizem amém. Está concluído o trabalho.